Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Nós vamos reagir junto, trazendo as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo nesse domingão aí, madrugada praticamente, para vocês, trazendo um corte. Então, se vocês querem nos ajudar, galera, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino. Link na descrição desse vídeo no canal da Sport TV com o programa Fechamento. Campeonato, né? O Botafogo fica a 14 pontos do Flamengo. Então, assim, e o Palmeiras segue mordendo ali. Palmeiras hoje, com o mesmo número de jogos do Botafogo, cara, abriu 10 pontos para o Botafogo. Com o mesmo número de jogos. Então, essa é uma diferença que a gente pode dizer que é objetiva, né? São 10 pontos com o mesmo número de jogos, né? Palmeiras que mais uma vez entra em campo com dois atacantes, né? Que é o Flaco e o Vitor Roque, que eu era um dos caras que pedia muito para ele entrar com os dois, porque os dois se completam, mais um jogo, mais uma vitória. E é bom frisar também o grande jogo que fez o Felipe Anderson, que a torcida pega no pé, não só pelo gol sintético, né? Não é sintético. Beira-Rio também, Beira-Rio também. Há muitos anos já vem o Morumbi, já assim, um dos melhores campos do Brasil. E não adianta reclamar, porque ontem o feminino jogou lá e hoje jogou... Assim, então assim, tem muitos jogos. Não tem isso não. Realmente, tem que tirar o chapéu, porque... Por falar em Beira-Rio... Beira-Rio, todos têm gramados muito bons. Por falar em Beira-Rio, o Inter com o time reserva, Flamengo poupando meio time, aproximadamente. Que time do Flamengo, irmão? Tá louco. Deu no que deu a lógica, né? Tá Mesmo louco. sendo no Beira-Rio, deu a lógica, né? Tá deu a lógica? Posso dar essa manchete? Deu a lógica? Quando eu vou concordar com você e vou falar que deu a lógica, porque quando eu vejo a escalação do Internacional, praticamente, eu acho que só o Bernabé de lateral estava jogando. O Bernabé entrou no segundo tempo. Ele praticamente não entra com ninguém como titular. Borré e Valência de titular, os dois. Nem o Rocher sai, né? Quando eu vejo a escalação do Internacional e aí sai a escalação do Flamengo, eu falei, moiou. Porque o time do Flamengo, teoricamente, reserva, que não foi o caso, que a gente está vendo na imagem, ó, todos protagonistas, todos. O único que jogou foi que apareceu na imagem. Todos protagonistas. Assim, é um resultado lógico. Mas aí eu te pergunto, opinião. O Pedro, no jogo da ida contra o Internacional, ele entrou aos 39 do segundo tempo. Não foi opção pro jogo da ida. Hoje, 2 gols. E aí, cara, o Pedro é titular, o Pedro é banco? Acho que o Pedro é banco. Mas o próximo jogo é assim, uma outra história. É outra situação. Até mesmo o ambiente, a atmosfera do Beira-Rio outra situação. Completamente diferente. Assim, o Roger tirou só o Aguirre de titular, foi o que entrou jogando. Não, o Inter tirou o peso do jogo. Esperando no jogo que vai ser o jogo do ano. Por quê? Na Copa do Brasil, o Inter já saiu. Campeonato Brasileiro, não vai brigar pelo título. A oportunidade que o Inter tem de título esse ano é a Libertadores. E venhamos e convenhamos, pelo menos ao meu modo de pensar, quem passar entre Inter e Flamengo, pra mim, chega na final. Tem grande chance mesmo, concordo. Assim, a decisão de hoje, obviamente, do Inter, não passou só pelo Roger. É uma decisão institucional do clube, né? Óbvio que passa pelo Roger, mas tem todo o D'Alessandro, que é diretor de futebol, o presidente. Óbvio que todo mundo que pensa o Internacional falou, não, tá tudo certo. Se o Inter perder esse jogo, tá na conta para a gente poder ter chance de classificar na quarta-feira, né? Eu acho que é uma decisão institucional do clube e acho acertada. Não sei se tem o som, a torcida do Inter, em determinado momento, começa a gritar, quarta-feira é guerra. Ou seja, tá tranquilo, quarta-feira é guerra, quarta-feira... É isso aí, outro ambiente. Time titular principal. Não, isso aí não se discute. O Inter, inclusive, tira o peso do jogo de hoje. Exato. Mas assim, do lado do Flamengo, que é o líder do campeonato, que conseguiu um grande resultado, o jogo começa com 2 gols do Pedro. Isso não bota uma dúvida no Felipe para quarta-feira? Sinceramente, eu acho que não. Não? Eu acho que não, sabe por quê? O cara que joga, que disputa com ele, nem entrou em campo. Sim. Ele tem definido na cabeça dele o time que joga na quarta. Exatamente. O Felipe já tem definido, já. O Pedro é uma opção no meio de semana, é uma opção no banco de reserva. Mas é curioso. No mínimo é um tema de debate. Não, eu acho que o Felipe errou na quarta-feira em utilizar tão pouco tempo o Pedro, tá? Nitidamente, os caras da frente do Flamengo estavam cansados no segundo tempo, pela exigência que foi o primeiro tempo. O Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, em termos físicos, de intensidade. Deu ali 15 minutos do segundo tempo, até o Maestro Júnior, na transmissão da TV Globo, falou, se eu fosse o Felipe, eu já pensava em mudar os caras da frente, que eles estão cansados, cara.
E ele ainda empurrou o Bruno Henrique até esse tempo que o André falou para a entrada do Pedro. Você tem o Flamengo vence o primeiro jogo, beleza? Então, o Internacional automaticamente vai ter que sair para o jogo logo de cara. Sim. Com o Pedro, a minha leitura, com o Pedro, o Felipe Luiz, ele não tem provavelmente essa velocidade, essa jogada vertical. Porque o Pedro é uma referência, ele não tem a velocidade, tem um cara de área e tudo mais. O que o Felipe Luiz deve estar pensando? Os caras vão se expor, vão deixar campo para correr, e aí eu tenho que usar a velocidade. Mas aí Bruno Henrique, mas não é ruim pro Samuel Pedro, ele não é ruim serve. pro Pedro ter esse carimbo. O jogo de intensidade você não joga, não é ruim pro Pedro mas eu ter esse penso que carimbo. pra ele, esse tipo de jogo serve. Sabe por quê? Você vai ter um Inter que vai fazer... O Pedro. Com o Pedro. É igual antes do jogo contra o Bragantino, que nós inclusive debatemos. O Pedro vai jogar titular ou não? O Pedro vinha de fazer o gol contra o Fluminense. Eu falei, pra mim, o Pedro vai jogar titular. Porque o Bragantino é um time que vai pressionar alto, um time intenso, como eu penso que deve ser o time do Inter, jogando em casa, propondo o jogo, precisando fazer o resultado. E o Pedro é um cara que segura 2 marcadores. Pô. Então, assim, é uma válvula de escape. Numa situação, Felipe, numa situação assim, já para um segundo tempo, para segurar a bola? Não, pode ser, mas assim, é porque o início do jogo, jogos assim, você sabe, o início de jogo fala muito, os primeiros 15 minutos. O time vem para fazer pressão alta e tal, e de repente você tem uma válvula de escape e você ter 2 pontas que são rápidos, no caso o Araújo e o próprio Samuel Lino, ou seja, são 2 caras rápidos. Assim, se você pega o Pedro, que é a referência, que pega e segura 2 zagueiros, os outros caras fazendo facão, são a válvula de escape. Eu acho que é importante para isso também. Eu gosto muito de jogador que segura 2 marcadores, sabe? E o Pedro tem isso. A bola, de repente, vai chegar quadrada para ele tem o corpãozinho para poder segurar a bola, fazer o pivô, que ele tem técnica também, qualidade para isso. Eu apostaria na quarta-feira na frente. Rascaeta, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Que é um time apostaria mais nesse quarteto. É porque virou uma Eu acho que questão esse assim... cenário fica pro segundo tempo. Jogo grande, jogo físico, de Não tô nem intensidade... dizendo que é o melhor, não. Eu tô pensando com a cabeça do Sim, Felipe, entendendo assim... E a Pensando lógica... com a cabeça do Felipe, eu penso igual. Eu acho que quem vai jogar vai ser o Bruno Henrique, que nem entrou. Perfeito. entrou. A lógica virou assim, a gente viu no Mundial de Clubes. Começou ali, aliás, começou aqui no Brasil já, antes do Mundial de Clubes. Jogo de intensidade, de imposição, de muito físico. Ou é Arrasca ou é Pedro, os 2 juntos não, e é Arrasca. Virou a escolha do Felipe. Só que no jogo de hoje, a dias do duelo de quarta-feira, chama atenção, porque o Pedro marcou 2 gols, é um finalizador absurdo, e, cara, tem 28 anos. Minha dúvida que eu tenho... Pra ele, ter esse carimbo, assim, não, jogo físico grande não dá pra você, eu acho que é ruim pra ele, pro Pedro. Tem que pensar muito sobre manter isso, a autoconfiança, assim, é um trabalho assim, emocional e do dia a dia ali, para manter o Pedro conectado. A gente tá mostrando o segundo gol dele aí, ó. Esse segundo gol dele mostra a facilidade que ele tem pra fazer gol, cara. Canhota. Sabe? O goleiro até duvida, assim, se ele vai chapar lá do lado direito do goleiro ou não, mas você vê a tranquilidade. Pode ser que não tenha saído com a intensidade que ele gostaria, mas, cara, extremamente consciente a finalização dele, pô. O domínio e a finalização. Goleirão gêmeo. É um cara que sabe fazer gol, pô. Isso aí é que ele do vai Pedro, chegar, né, goleirão. Richard? Então o goleiro até espera um pouquinho, acho que ele fala, ele vai chapar aqui. Não vai. E aí ele chapa do lado esquerdo, Resumindo, assim. a gente aqui não tem as informações importantes que o Felipe tem para tomar decisão, dados de condicionamento físico, GPS, velocidade, ver os caras no dia a dia, preferência. O cara é o técnico, a gente está opinando de fora sem ter as informações que ele tem. Dito isso, o time é seu, Pedro é titular ou reserva? Para quarta-feira ou no geral? No geral. No geral, para mim é reserva. Reserva? Para mim é reserva. Eu gosto do time mais leve, com mais movimentação. Agora, e para você? No geral, para mim é titular. Nesse jogo de quarta, eu acho que vai ser reserva porque o Bruno Henrique decidiu o jogo de ida. Mas no seu time, você é o técnico. Meu time, no geral, ele é o titular. Rick. Titular. Eric. Titular. Até porque o Bruno Henrique não é centroavante. Fiquei surpreso com a sua resposta. No meu time é titular também. Tô zoando. Ô, Rita, sabe o que me chamou a atenção? A gente tá falando muito desse time de intensidade, que a hora que às vezes o Felipe opta pelo Pedro, pelo Rascaeta, não dá pra jogar os 2. Você observou o meio de campo hoje do Flamengo? Não tinha nenhum jogador de pegada. O Jorginho não é de pegada, o Saul não é de pegada. Quem joga o tal do Jorginho? Não. Tudo bem, né? O Saul não é de pegada e o Arrascaeta não é de pegada. Então é fácil você fazer esses caras jogarem quando você tem a posse de bola.
Agora, não dá para você colocar esse meio-campo quando você sabe que você vai ter no meio-campo contrário jogadores intensos e que são dinâmicos. Mas se você mantiver a posse de bola, esquece. Quanto mais qualidade, melhor ainda. E o Pedro ainda, né? Que se não pode jogar o Pedro e o Arrascaeta, imagina, Pedro, Arrascaeta, Saúl e Jorginho. Duas boas notícias para o Felipe foram os retornos do Danilo e do De La Cruz, né? Que entraram durante o segundo tempo, que incorporam ainda mais o elenco para esse jogo de quarta-feira, né? E o De La Cruz ainda mais depois da polêmica. O ex-chefe do departamento médico condenou a carreira dele. Né? O cara voltou a jogar hoje. E quase a ver se ele vai ter sequência. 2 vezes, teve 2 chances. Eu vou mostrar que eu não tô mal, não. Fui lá, chegou no ataque 2 vezes. Eu me atrevo a dizer que até a lesão dele contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, um jogo de 0-0, o De La Cruz vinha fazendo os melhores jogos dele com a camisa do Flamengo. Eram, inclusive, na minha opinião, foi o melhor jogador do Flamengo na primeira fase da Libertadores. Foi uma primeira fase bem ruim do Flamengo. Acho que o De La Cruz conseguiu se destacar em alguns jogos chaves do Flamengo para se classificar. O jogo contra a LDU no Maracanã, para mim, ele foi um dos melhores jogadores. Em 2 jogos fora de casa também, achei que o De La Cruz fez bons jogos. Então, assim, foi um pecado ele ter se machucado contra o Botafogo, porque ele vivia o melhor momento dele no Flamengo. Aquela final lá em Belém, que a gente trabalhou contra o Botafogo da final da Supercopa, ele jogou muito bem, ele fez um partidaço, ele começou muito bem a temporada. Então, assim, se ele conseguir se equilibrar fisicamente, ele vai ser titular. Pra mim, ele é o titular. Ele Jorginho e De La Cruz. Ele e Jorginho se completam. Que dupla, hein? Tá louco. Tá o Jorginho joga muito. O Jorginho com bola no pé, vindo aqui, dominando o meio campo. Porque ele tem muita dinâmica, o De La Cruz, né? Dinâmica, que vai chegar, chute fora da área. O De La Cruz é muito bom jogador. O Jorginho e De La Cruz. Bola parada. Bola parada, define também. Mas não pode, Richard, ir pra seleção brasileira. O Jorginho, ele naturalizou. O que o Richard me perguntou foi... O Jorginho joga muito, cara. Joga muito simples, assim, fácil, né? Cara, você já fez gol no Inter lá no Beira-Rio? Se eu já fiz gol? Não, gol não. Não, já deitei lá, mas gol não fiz não. Tá. Porque a última vez que o Flamengo tinha feito 3 gols lá, sabe quem fez gol lá, cara? Tá aqui no estúdio, tá cara. brincando lá. Olha lá. Dia dos pais. Eu ia falar o Richardson. Eu ia falar o Richardson de São Paulo. Dia dos pais, cara. Deixa eu ver. Vai. Posso falar? Fala. Assim, eu vou analisar o gol, tá? Sim, analisa. Isso aí é gol. Vai, Tião. Isso aí é gol. Isso é uma homenagem. Obrigado. Era dia dos pais. Era dia dos homenagem pro teu pais. pai. Te amo, agradeci papai do céu. Isso é um gol de um meio atacante. Isso é gol de meio atacante. Por quê? Olha a sensibilidade do toque do Felipe Melo, ó. Ó. Porque se ele faz o movimento com a perna, ela vai lá na lua. E detalhar, um cara veloz pra caramba, o que eu fiz? Recuei um pouquinho. Foi bem. Aqui, atrasei a passada justamente pra não entrar impedido. Só se... Garoto inteligente. Foi bem, irmão. Garoto. Vou te dar uma... Foi bem. Sabe quem tava na beira do campo? Eric Faria. Rizek. Você 23 anos atrás. O programa tem história. Nossa Senhora. 2002, isso aí? 2002? Não tem tanta idade assim. Falecido Lula Pereira, era o técnico do Flamengo. 2002? 2002. Tava em outro momento, hein? Foi logo depois da Copa. Rapaz, tava em outro momento. Você gosta, né, pai? Não, mas ali é sem sacanagem. Ali é gol de meio atacante, pô. Porque essa bola, tem muitos jogadores que perdem esses gols porque tenta fazer o movimento, né, Felipe? Exato. Chega fazendo o movimento, acaba errando. Ele só a sensibilidade no toque ali, golaço. Tá bom. Felipe jogou muita bola. Sem dúvida. Jogou muita bola. Você jogou muita bola. Não, você jogou muita bola. Não vou fazer essa pergunta. Não, dá essa moral, dá essa moral. Não, porque assim, vai. Eu acho que o Felipe, ele jogou tanta bola, ele foi tão bom tecnicamente, que às vezes o jeito explosivo dele dentro de campo, às vezes as pessoas... É isso aí. Diminui a qualidade técnica que ele tinha. A minha opinião, tá? Não tô aqui pra fazer média pra ele, não. Que nós é diademas, tá ligado? Não tem esse Mas eu acho que tecnicamente, pra posição, ele foi muito diferenciado. E aí, de repente, o lance de ser explosivo, as pessoas diminuem a qualidade técnica dele. E o Internacional tá na vida do Felipe, cara. Quando o primeiro grande momento na vida do Felipe como profissional foi um gol do Flamengo contra o Inter em Juiz de Fora. 1-0 Flamengo. Tirou o Flamengo da segunda divisão. O Flamengo só não caiu para a segunda divisão
porque teve essa vitória contra o Inter na penúltima ou antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro gol como profissional da vida dele. Não é média não, jogou. Já que estamos comentando o Felipe, eu concordo com você. Por outro lado também, por outro lado também, o comportamento explosivo do Felipe foi um combustível também para ele conquistar muita coisa na vida dele também. Exatamente. Né? Inclusive corações de torcedores que até hoje não esquecem ele. É mesmo? Não, e aí tem um lado da liderança, né? Então. E aí a liderança também, em alguns momentos, você tem que chamar Você já a experimentou responsabilidade. postar uma foto com o Felipe numa rede social para você ver a quantidade de comentário turco que vai vir na tua rede social? Faz isso. Cara, Faz isso. tem Dá uma moralzinha pro Pete ganhar pra dar uma moralzinha. Cara, é impressionante. Vê se os turcos é sério levam do isso pai que eu tô falando. também, vê se Outro o- dia eu postei alguma coisa com ele, a minha rede social com um negócio de turco. Eu não, primeiro não tá entendendo nada, né? Mas eu sabia que era por causa do Pete, claro. Eu só não posso comentar em postagens que estão escritas em turco, né? Porque se eu comentar dá ruim, né? Ah, peguei, Pegou captei, essa aí? peguei a Pegou essa referência, aí? peguei a referência. Não, nem comentar. Peguei a referência. Vou voltar, Dá uma peguei. quebrada aí, pai. Vou voltar para o jogo que fechou a rodada de hoje, né? No domingo que foi. Sem nação, ficamos por aqui, galera. Foi mais um corte, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, trazendo a repercussão aí da mídia esportiva, né? Analisando o pós-jogo, a repercussão da grande vitória do Flamengo, o grande triunfo do Mengão aí, vencendo fora de casa o Internacional poupou, só acho que se não me engano só foi com um time jogador titular e o Flamengo foi praticamente com força máxima, tudo que podia estar em campo, Felipe Luiz colocou e o time atropelou, passeou, amassou os reservas do Inter e mantém a liderança em bala aí para Libertadores 3-1 o Flamengo. O Flamengo agora, após 19 rodadas no Campeonato Brasileiro, 19 jogos que o Flamengo já tem, né? Tem 3 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Saldo de gols de 27 e 43 pontos. Então o Flamengo está na liderança isolada do Campeonato Brasileiro e isso é muito bom, né? Sabe que desde o começo do ano Felipe Luiz, a direção do Flamengo, a diretoria sempre deixou claro que o Brasileirão esse ano eles entrar com foco total ia ser prioridade do Flamengo e a gente está vendo isso dentro de campo, né? O Flamengo sempre entrando muito focado nos jogos do Campeonato Brasileiro. Então chegou aqui então no final, deixa aquele like, se inscreve e ativa o sino, nosso